Quando o senhor chegou lá, como que era a realidade? Indígenas, mas existia já uma realidade católica? Como que funciona? Sim. Então, os católicos existiam, na verdade, 15 anos de abandono foi muito. Então, assim, muitos católicos não se sentindo assim acompanhados pela Igreja Católica, uns hoje dizem serenamente, Frei, nós fomos migrando para outras igrejas, tinha igrejas evangélicas, Mas né? tinha já igreja evangélica? Poucas, mas na verdade foram aparecendo naqueles anos. Mas antes era os todo próprios indígenas ou missionários? missionários, não chegaram missionários de outras igrejas, sabendo que também que aquele lugar estava abandonado, exatamente. Então, mas praticamente não tinha nada. Você celebrava a missa, mas ninguém sabia responder nada. Não tinha cantos. Tinha algum canto em português, aquele bem antigos, que eles falando ali outra língua cantava assim meio malzinho, né? As palavras não saíam bem. E aí, por isso é importante esse livro, né? Ao longo destes 3 anos fomos compreendendo que, primeiro, Jesus se fez carne. Sim. Então, precisa se encarnar numa realidade. Não adianta levar os cantos em português, ou celebrar a missa, ou fazer a catequese em português. Então era necessário valorizar a língua deles. Eles, desde criancinhas, na casa eles falam somente chikune. Então fomos iniciar esse processo de, primeiro, gerar confiança. Isso o primeiro passo para uma boa evangelização é que tenha uma confiança recíproca. Então isso se adquire com o tempo, não é de um dia para o outro, né? Então os primeiros meses fomos trabalhando juntos com eles, O que o senhor fazia nos primeiros meses, assim, além de celebrar? Bem, primeiro tivemos que construir a nossa casa, porque a casa paroquial antiga, na verdade, não existia mais. Tinha uma casa que o Frei antigamente tinha construído a escola, porque lá não tinha escola, e as professoras, levava professoras da diocese do município próximo, São Paulo de Olivenço, levava as professoras para ensinar aí na aldeia. Só que as casinhas de madeira, onde também o Frei morava, não tinha banheiro, ia no mato, então as professoras não se sentiam bem à vontade. Então o Frei, como os indígenas, construíram uma casa, que era a casa das professoras, meia alvenaria, com um banheiro interno, Só que esta casa, com o tempo, depois de 15 anos de abandono, foi decaindo. Então nós, por 6 meses, morávamos no barco e fomos eu e outros freis construindo a casa, com a ajuda de pedreiros, né, carpinteiros. Reconstruímos a casa. Então os primeiros meses foi de muito trabalho, trabalho mesmo. E o povo viu isso, o povo até gostou, porque viu que era um deles. Mas não foi só isso. Fomos começando acho que a grande força de tudo que nós freis capuchinhos fizemos lá na aldeia foi perceber que não podemos decidir sozinho, né? Quem conhece melhor aquela realidade são os indígenas. Então, aos poucos fomos conhecendo as pessoas e criamos um conselho pastoral. Um conselho pastoral de cura, todos indígenas. E com eles fomos, poucos deles falam português, então tivemos que aproveitar aqueles poucos que falam português e fazendo tradução. Até hoje poucos falam português, não? Até hoje um pouquinho mais, mas são poucos ainda. Uma coisa assim é a língua, aquele diálogo bem básico, né? Estou com fome, estou bom dia, boa noite, mas um diálogo um pouquinho mais profundo precisa do tradutor. Quantos índios, mais ou menos, por exemplo, só dos chicunas, por exemplo? Isso, então, né, em todo o Alto Solimões, e contando também os chicunas que tem no Peru e na Colômbia, que estão todos naquela região, a fronteira política para eles não existe, eles são chicuna, assim, a fronteira de país não existe. Exato, o país dele é o povo chicuna, e são chega a 70 mil indígenas. Como? 70 mil. Somente aquele que temos no território geográfico da nossa paróquia são 25 mil, um pouco mais. Então vamos lá, desses 25 mil, mais ou menos, quantos falariam português, assim, na opinião do senhor? 10%, talvez? Que falam bem português, eu acho 5% que falam bem. Quando digo bem, que podemos dialogar, compreender qualquer... Se não fala que falam pouco, que compreendem um pouco português, assim, colocar
No caso, quando o senhor celebra a Santa Missa, celebra em ticuna. Então, hoje, é claro, agora eu, graças a Deus, ao longo de tanto sacrifício, tanto esforço, falo bastante a língua ticuna. É difícil. Eu estou vendo aqui. É uma língua isolada. Eu já abri 3 vezes aqui. É uma língua é uma língua isolada. Eu digo, aprender inglês, francês, espanhol, português é muito fácil, mas o ticuna é difícil mesmo. Não tem nenhuma língua parecida no Brasil. Ó, eu vou pegar aqui só para você ter um aí. Tá, vamos aqui, ó. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Nanatega, com nanega, com naenega, com nima, que dia. Hã? Tudo isso? Tudo isso. Sim. Não, aqui no caso, esse canto do sinal da cruz, tem em nome do Pai e em nome do Filho. Sim, aí, porque a tradução Runa... é mais nanategago. Como? Nanategago. Nanégago. Em nome do Pai e em nome do Filho. Do Filho, aí, sim. Certo. Aí em nome do Espírito Santo. Nanégago. É assim. Caramba. É assim. Mas é um canto bonito, assim, é muito musical. Agora aqui, vamos lá. Luz do Senhor aqui na terra veio. Coriareoma, renyama, nanevana, renaque, choremão. Enche minha vida em nós. Aí, como é? Como é? Essa parte. Naque, choremão, retava na nhema. Nossa Senhora, não é fácil, hein? É. Gente, isso aqui é Brasil. É Brasil. Às vezes a gente já se assusta com uma comunidade próxima de uma cidade que passa, por exemplo, missa uma vez no mês, missa uma vez no ano. Mas as pessoas, tipo assim, tem uma proximidade, faz ali uma novena, um terço, pega um carro, um ônibus ou um transporte alternativo, vai, chega na missa e tal. Mas aqui nós estamos falando em pessoas indígenas que estavam há 15 anos sem uma presença de igreja. E não só falando de presença de igreja, mas para a gente perceber que existem lugares em que, no Brasil, de comunidade, de realidade indígena, que até o português, né, isso...